Oi, gente, bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Pode Estar no 12. E hoje a gente trouxe duas convidadas mega especiais. Elas são referência em neurologia, referência em mídia social, são influências e são referência também em trabalho social. Acho isso muito bacana e a gente trouxe hoje aqui essas pessoas que são referência nisso tudo para falar com vocês. Então, vamos receber, e já agradecendo muito a presença da doutora Ana Paula Araújo. Muito obrigada. E doutora Mariana Kabuki. E para começar, vamos às apresentações e nada melhor do que vocês para falarem um pouquinho de vocês mesmas. Doutora Ana Paula. Obrigada. Eu sou Ana Paula Araújo, fisioterapeuta neurofuncional. Tenho uma longa história aí na neurologia com a doutora Mariana Kabuki. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês duas nessa mesa para falar de assuntos do coração, né? A gente ama falar sobre neurologia, sobre trabalho social. Eu faço doutorado no Núcleo de Medicina Tropical. Estou pesquisando agora os efeitos da hanseníase no sistema nervoso periférico. Tenho mestrado em Ciência do Movimento Humano, fiz residência em Neurologia e tenho uma pós-graduação em Transtorno do Espectro Autista. Além disso, fundei e sou presidente da ONG Amor em Foco. Muito bem, doutora Mariana. Olá a todos. Mais uma vez eu venho aqui cumprimentar esta mesa formada por um time feminino. Que honra poder estar dividindo esse podcast com vocês duas, que são duas referências. Eu me chamo Mariana Kabuki, sou fisioterapeuta. Atualmente também atuo na área do magistério, coordeno pós-graduação tanto na fisioterapia neurofuncional quanto na fisioterapia vestibular, que é algo que nós vamos também falar um pouco no decorrer desse podcast. Atualmente estou como conselheira do CREFITO 12 e também como membro da Comissão de Educação da Fisioterapia do nosso conselho. Estamos aqui hoje para falar exatamente aquilo que a doutora Ana falou. Além da nossa paixão, do nosso amor profissional, mas também das nossas obras sociais, que, afinal de contas, não adianta ter apenas o conhecimento se não for em benefício do próximo. Que bacana, gente. Mas vocês estão aqui também por isso, porque vocês são referência na neurologia. Eu conversei algumas vezes com vocês sobre a nossa fisioterapia raiz, né? Nós começamos dentro da neuro, dentro da traumato, e a gente está vendo que nos últimos, pelo menos na última década, talvez as pessoas tenham se afastado um pouquinho da nossa profissão raiz, da nossa base raiz. A neurologia, e eu posso falar isso de cadeira, a gente precisa amar. Né? Eu não me identifiquei com a neuro e vocês, em algum momento, pegaram isso aí para a vida de vocês. Como foi essa escolha? A neuro escolheu vocês, vocês escolheram a neuro, porque isso eu tenho certeza, para trabalhar com neuro precisa ter muito amor envolvido. Posso contar? Pode. Na verdade, eu escolhi a fisioterapia pela neuropediatria. Eu sabia naquela época de colégio, quando a gente ainda tá ali tentando decidir que área quer seguir, eu gostava muito de estudar o corpo humano, de estudar a área da saúde. Mas, naquela época, isso nem sei mais quantos anos, acho que é melhor nem revelar isso, né? Mas fisioterapia não era algo tão comum dentro das profissões que eram faladas para o vestibular. Então, eu não tinha esse contato, eu escutava muito falar de medicina, mas eu não me identificava com a dinâmica do ser médico, de consultório ou de hospital. E aí, conversando com a minha vizinha, ela, Juliana Maciel Queiroz, outra referência. Referência na neuropediatria, me falou como era o trabalho dela, a atuação dela. Eu pude acompanhar ela um dia. E ali a fisioterapia ganhou meu coração, porque a possibilidade de você trazer movimento para uma criança que não tinha, aquilo ali me conquistou. E aí eu acabei confirmando durante a graduação, com várias experiências que a Mariana, inclusive, conseguiu para mim. Eu confirmei meu amor pela neurologia e fui atrás das especializações nessa área. Muito bom. Bom, na verdade, eu nunca quis a fisioterapia. Eu vou confessar para vocês, eu acho que eu nunca confessei isso em público. Pela primeira vez eu estou falando isso. Eu sempre fui muito comunicativa. Eu acho que eu ainda sou até hoje. Então, com eu sempre penso... Imagina, ninguém desconfia disso.
Então, na verdade, eu pensei que eu ia para a área da comunicação ou então para a área do direito, que eu sempre gostei muito de ler, né? Então, a leitura ela era um hábito meu. Mas só que no meio do meu ensino médio, eu fiz uma entorse de tornozelo. Aí eu fui conhecer o trabalho da fisioterapia, eu falei, olha, que área profissional interessante, como muito bem falou a Ana, né? Não era uma profissão que era tão conhecida assim. Aí, no dia da inscrição do vestibular, a minha mãe jurava que eu ia marcar direito, e eu marquei fisioterapia. Eu só falei pra ela no dia do vestibular, literalmente, né? Que eu ia pra fisioterapia. Ela falou, o que é que tu vai fazer na fisioterapia? Eu falei, nem eu sei, mas eu tô lá inscrita. E desde então, desde quando eu entrei na universidade, realmente eu descobri essa minha paixão. E a minha paixão durante a academia foi na fisioterapia aquática. Eu queria ser sereia, né? Então eu falei, bom, eu vou ser sereia, eu vou fazer aquática. E no dia da prova da residência, eles cancelaram a prova da aquática. E só me deram 3 opções. Só vai ter a prova da neurofuncional, da ortopedia e da respiratória. Eu falei, misericórdia, eu não gosto de nenhuma das 3. Eu não ia fazer fisioterapia na vida. E agora, quando eu vou fazer, né, uma pós, vai ter que ser em outra área. Aí eu optei pela neuro. E não é que eu passei em São Paulo, em primeiro lugar, em todo o Brasil. Eu falei, olha, era para ser. E desde então, eu venho desbravando a área da fisioterapia neurofuncional, que na verdade... A gente diz que é a neuro que escolhe a gente, né? A neuro, ela não é para todos, e sim para poucos. Sim. Inclusive, né, doutora Elinete, como a senhora muito bem sabe, a senhora que já está aí no sistema há alguns anos, o CREFITO 01 é de uma neurofuncional. Sim. É da doutora Sônia Guzman, né? Então, na verdade, a fisioterapia começa pela neurofuncional. Eu costumo dizer para os meus alunos que tudo começa por uma sinapse. Isso. Então, sem a neuro, nada funciona. Então, eu penso que todo mundo primeiro deveria começar pela neuro para entender tudo, para depois ir para as outras áreas, já puxando a sardinha para o nosso lado, né? Sim, isso é verdade, realmente. Exatamente. Mas a neuro, ela tem alguns desafios, eu acredito assim, né? Por exemplo, paciente de neuro, salvo algumas exceções, ele geralmente é um paciente crônico. Sim. Isso cria um vínculo muito estreito entre o fisioterapeuta e seu paciente. Vocês atuam na área de consultório, doutora Mariana, e também na área domiciliar, e a doutora Ana Paula focando nessa área domiciliar, que eu já acho um outro desafio também, né? Então, como é que vocês conseguem dividir um pouquinho isso aqui? Olha, eu estou aqui, estou dentro do seu lar, eu recebo você, sei lá, às vezes até anos dentro do meu consultório, mas é que eu sou profissional, você é o meu paciente. Em algum momento, essa relação, assim, durante o tratamento, ou até mesmo na hora de desvincular esse paciente. Porque chega um momento que você já deu tudo de si, seu paciente já atingiu o ponto máximo da funcionalidade, e eu tenho que dizer, olha, agora você está de alta. Sim. Como é que é esse momento para vocês? É um momento muito complexo, acho que envolve muitos fatores quando a gente fala de um paciente neurológico, porque, como bem você falou, a gente acaba acompanhando por muito tempo. Então, na verdade, a gente cria um vínculo não só com o paciente, mas também com a família, com o cuidador principal que vai estar ali participando ativamente do processo de reabilitação. Então, são muitas variáveis, como, por exemplo, a corresponsabilização, conseguir trazer essa família para o processo ativo de reabilitação, porque muitas das vezes, por ser um paciente que a gente atende a domicílio, ele geralmente é um paciente que não está conseguindo sair. A sua participação social está ali limitada. Então, a maior parte do tempo ele vai estar com aquela família, não vai ser comigo que ele vai estar a maior parte do tempo. Então, para eu conseguir ganhar, para eu conseguir ser efetiva com a fisioterapia, eu preciso da participação deles. Então, eu acho que o primeiro ponto é que esse vínculo, ele ultrapassa o paciente, fica aquele vínculo ali com todo mundo que está ao redor daquela pessoa, o que é bom, né, por um certo ponto, Mariana. Acho que você pode concordar comigo que ter esse vínculo com eles facilita muito algumas decisões importantes que vai impactar naquele paciente. Como, por exemplo, eu conseguir tirar ele de casa com a confiança da família de que a gente pode fazer fisioterapia neurofuncional no ambiente externo. Quebrar aquele mito de que paciente neurológico precisa ficar restrito. Então, eu acho que é muito importante isso. E com esse vínculo, fazer com que essa comunicação facilite o processo da alta
para conseguir ir separando aquele vínculo e ele entendendo que agora ele precisa alcançar novos voos e que talvez não seja comigo. Perfeito. Eu volto um pouquinho para a colocação da doutora Elinete. Muitos alunos na graduação falam assim, professora, eu não quero ir para neurofuncional porque os pacientes são crônicos, demora muito o resultado. Não tem melhora. Não tem melhora, né? Você maneja aquela esparticidade, depois volta, né? Eu digo, mas é aí que é a grande questão. Quando a gente fala sobre resultados, o profissional ele tem que ser embasado, porque paciente neurológico ele tem resultados. Você tem que se capacitar para que você saiba fazer o manejo correto, né? E não fazer o que a gente aprende e muitas das vezes, porque esparticidade tem que trabalhar alongamento, e a gente sabe que não é isso. Esparticidade, a gente tem que trabalhar força muscular, né? Então, a gente ainda ouve muito esses mitos, e é uma coisa que a gente vem quebrando em relação ao conhecimento dos alunos. Por exemplo, eu que atuo em uma sub-área, né, que é a área da fisioterapia vestibular, com uma única manobra, o meu paciente ele fica bom, né? Então, lá no consultório, eu costumo dizer que o paciente entra tonto e sai fazendo 4. Né? Porque com uma única manobra a gente consegue melhorar aquele quadro funcional dele. E uma outra coisa que é muito importante também a gente salientar aqui, que vale a pena a gente frisar, é isso que a Ana Paula falou, sobre a gente colocar o paciente para um outro ambiente, né? É aí que entra, por exemplo, a importância de uma classificação que a gente tem, que é a CIF, né? Que envolve aí a participação, esse contexto social do nosso paciente. Então, esse contexto social dele diz muito sobre a recuperação. Então, tirar o paciente ali daquele ambiente domiciliar e levar ele para uma praça, levar ele para tomar uma água de coco, para qualquer outro ambiente que possa facilitar aquela funcionalidade dele. Afinal de contas, ele não é restrito, mas sim, ele tem que ter um meio social, ele tem que ter essa participação para que, de fato, some com o tratamento dele. Isso também é muito importante. É por isso que a gente diz que a neurologia é físio com amor, realmente, né? Exatamente. Porque você precisa reconhecer os pequenos ganhos que esse paciente tem, as pequenas qualidades de vida que ele vai adquirindo, fazer a família enxergar, fazer ele mesmo enxergar e ficar satisfeito enquanto profissional com essa coisa que, às vezes, um posicionamento para uma mãe trocar uma fralda melhor, isso é uma grande vantagem. Então, talvez eu acho que são esses os ganchos que levam quem trabalha com a neurologia, quem trabalha com a fisioterapia neurofuncional, ter esse diferencial, né? De ser realmente abraçar aquilo. E só deve ir para esta área quem realmente gosta, né? Mas falando agora em atendimento domiciliar, que vocês duas praticam também, e aqui, enquanto conselho, a gente tem que lembrar de algumas coisinhas, né? Sim, importante. As responsabilidades de você, nosso profissional, ainda que em atendimento domiciliar, tenha alguns cuidados. Como, por exemplo, sempre ter um prontuário. Perfeito. E a gente tem uma resolução específica para isso. Sempre ter um acordo, um contrato entre você e esta família e este paciente, isso para proteger você mesmo. Então, esses pequenos cuidados, como é que vocês falariam para quem está começando agora, para quem está no mercado, como é que é essa importância? Para não perder esse foco, eu estou em atendimento domiciliar, sou só eu, o paciente e a família, vou fazer de qualquer jeito. Sim. Então, isso é muito importante. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa vivência de vocês para quem está nos assistindo. Eu vejo que quando eu saí da faculdade, o contexto do domiciliar, ele era visto por nós profissionais de uma outra forma. Uhum. Normalmente, quem atendia a domicílio eram os profissionais do hospital que fazia um bico para ganhar uma hora extra com atendimento domiciliar. E a maioria dos meus professores, das pessoas que eu conhecia, que eu me inspirava, atendiam em clínicas, em ambulatórios. Então, eu não tive, logo quando eu saí da faculdade, uma pessoa para me espelhar dentro do domiciliar. Porém, quando eu saí da residência, pela pandemia, acho que pela mudança do pensamento das pessoas, às vezes desejarem essa sensação de segurança dentro de casa, eu percebo que o domiciliar ele foi requisitado pelas próprias pessoas. E aí nós, que estávamos ali
saindo naquele momento, né? Eu terminei a residência de neurologia em 2020, quando a gente estava durante a pandemia, e comecei a atender toda a paramentada em casa, os pacientes. Na pandemia, muitos pacientes evoluíram para polineuropatias. Então, eu recebia a solicitação desses pacientes e percebi que eu gostava muito do domiciliar. O meu perfil profissional, ele combina com o atendimento domiciliar porque eu gosto do desafio de criar estratégias. Acho que é um requisito da neurologia, né, Mariana? A gente gosta de ter o desafio, de ter que criar uma estratégia para conseguir ganhar com aquele paciente. E aí eu me vi gostando muito daquele formato de trabalho, onde eu tinha flexibilidade, onde a remuneração era maravilhosa, porque eu poderia colocar o meu valor. A gente tem a tabela, né, disponível lá no site do conselho, onde a gente tem os valores de referência, e são valores que a gente encontra uma justiça no nosso serviço, diferente do que a gente vê, às vezes, em propostas comerciais, em propostas de clínicas que chegam até a gente. Então, eu fui amadurecendo aquele formato e percebendo que muitos colegas de profissão também passaram a ver o domiciliar como uma carreira, como um caminho mesmo dentro da fisioterapia e da terapia ocupacional. Perfeito. Ana Paula falou uma coisa que me fez refletir muito. A gente que lida com os alunos, né? Então, os alunos da graduação estão muito em contato comigo e eles olham, por exemplo, para Ana Paula, para mim, e falam assim, mas quando eu me formar eu quero ser igual a vocês, né? E eu vejo que eles pensam, por exemplo, que o atendimento a domicílio, ele é a primeira opção que eles têm. Quando eu me formar, eu vou logo para o atendimento domiciliar. Mas o atendimento domiciliar, ele não é visto na realidade como uma opção, e sim como uma necessidade. Né? Então, enquanto profissional, a gente sabe da necessidade para o paciente. O que é vantajoso para a gente, como muito bem já falou a Ana, a questão da remuneração. Você faz os seus horários, você tem essa flexibilidade, mas pensando pelo paciente, por exemplo, eu atendo pacientes com tontura. Paciente com tontura, às vezes, nem consegue sair de casa. Né? Então, ele tem desequilíbrio, ele tem náuseas, ele tem vômito, ele não consegue abrir o portão porque realmente ele tem um quadro de desequilíbrio bem avançado. Então, são pacientes que, de repente, eles não conseguem chegar em qualquer outro local. Então, além da gente fazer esse atendimento a domicílio, a gente também trabalha com a questão das adaptações. Como é que eu vou adaptar aquele ambiente que ele vive ali 24 horas? Então, a gente também trabalha com essas adaptações, porque ali é o habitat dele, né? Então, a gente tem que adaptar, tirar tapete, né? Ver a questão de banheiro, o que é mais viável, a questão do tamanho de cadeira de roda, se vai passar, aplicação de barras. Então, tudo isso somos nós. Então, adaptar aquele paciente ao novo contexto e ao seu ambiente é fundamental. Então, o atendimento domiciliar também tem essas peculiaridades, né? Que a gente precisa realmente pensar e trabalhar nisso. Eu só volto a reforçar que eu acho que a gente precisa, e vocês são referência nisso, é justamente isso. Não deixar com que, principalmente, as pessoas que acabam de chegar no mercado de trabalho pensem isso da atenção domiciliar, né? Sim. Eu vou lá, sou eu o paciente, eu vou fazer de qualquer jeito. Ninguém está me vendo. Você tem o referencial para atender, você tem responsabilidade com esse paciente, você pode responder eticamente por qualquer coisa. Isso. E o que vai te defender? É você ter feito o registro, é você ter colocado no prontuário. Eu quero desligar esse paciente por algum motivo, ou porque não houve um respeito comigo. Isso tem que estar previsto num contrato. Então, isso é muito importante também. E, mais uma vez, vocês mostram que vocês estão aí para serem referências, né? Então, quando perguntarem para vocês, quando falarem disso, vocês são referência. Então, é mostrar atenção domiciliar, não é bico. É mostrar o paciente neurológico, ele é um paciente que exige muita dedicação e muita expertise. Sim. Vocês não chegaram onde vocês estão sem nada. Vocês investiram na carreira, vocês foram estudar profundamente e isso trouxe resultados para vocês, com certeza. Elinete, e eu acho que esse discurso ele precisa ser realmente muito forte entre todos nós, né, entre a nossa classe, porque, por exemplo, eu tenho uma história, logo quando eu saí da residência, o meu primeiro paciente
domiciliar particular, eu levei um calote. Olha, acontece. Ficou me devendo R$750. Marcou, né? Marcou. E aí E com certeza não tinha um contrato para não comprar tinha esse paciente. nada. Não tinha nada. Olha isso. E Essa ainda tinha mais uma questão, né? Que eu não tinha nem como comprovar que eu fui, se eu Olha quisesse resolver essa situação de alguma forma, porque como era um paciente já de idade, eu confirmava os atendimentos por ligação. Então eu não tinha nenhum registro do que eu tinha feito. E aí foi por causa dessa experiência ruim e negativa que eu fui atrás e descobri que tinham todas essas documentações que eram necessárias, que eu poderia fazer para me respaldar. Então eu vejo que hoje, com oportunidades como essa, a gente consegue divulgar cada vez mais essa informação. Então acho que é um discurso que todos nós temos que ter muito forte, de que a gente pode sim se respaldar, que a gente tem deveres e direitos no atendimento domiciliar. Perfeito. E outra coisa importantíssima que vocês falaram aí é a valorização. Então a gente tecla sempre nesse discurso porque a gente acredita nisso. Quem é que vai se valorizar? É o profissional. Exato. Então eu tenho certeza que hoje um paciente que é atendido por vocês duas, ele pode até não concordar com o valor cobrado, né? Mas ele sabe que atrás desse valor tem todo um compromisso de qualidade de atendimento. A gente e mostra vocês resultado. conseguem provar que aquilo para ele é investimento. Então, enquanto as pessoas continuarem a se precificar por baixo, a gente vai estar falando de preço. Isso. Quando a gente vai estar falando de qualidade de atendimento, a gente vai estar falando de valor, e esse é o gancho do diferencial. Perfeito. Vocês duas também, como a gente já falou, são influências, né? Isso é inegável. Influências da físio. Da físio. E aí, bate uma responsabilidade às vezes nisso. Pô, como é que é a vida, o dia a dia de vocês? Vocês pensam em tudo aquilo que vocês vão postar, já pensando na responsabilidade, na ética, eu estou fazendo certo, eu não estou fazendo, sabendo que às vezes vocês estão atingindo um garoto que está iniciando na profissão e que começa a ter vocês como espelho. Então, como é que é isso no dia a dia? Qual a responsabilidade que isso traz? Mariana, eu quero saber como é que você está conseguindo fazer com tantos compromissos agora e tem que viajar para representar a fisioterapia em outros estados. Me conta, que eu quero aprender também com essa experiência. Então, eu digo sempre que o sucesso é uma coisa de louco, assim, né? O povo olha assim, eu quero ter sucesso. Mas o que é o sucesso para você? É isso que eu pergunto para eles. Por exemplo, atrás de uma doutora Elinete, atrás de uma doutora Ana Paula, existem muitas abdicações, né? Então, chegar no sucesso é onde todo mundo quer. Mas para a gente se tornar o que somos hoje, houveram abdicações. A gente teve que abdicar um pouco da nossa família, um pouco da nossa vida pessoal. Então, é o que eu digo sempre. Aonde você quer chegar? Você quer ser uma Mariana Kabuki, viajar todo final de semana de norte a sul? Tudo bem, mas você tem que estar preparado para isso, porque atrás de tudo isso existem outras abdicações. Eu tenho uma mãe que me espera, né? Então eu tenho uma sobrinha, então você tem todo um outro lado. Então a tua balança ela tem que estar equilibrada, né? Então é isso que você quer, é isso que você topa, porque a curto prazo é ok, mas e a longo? Então o sucesso ele é muito bom. Mas ele tem que ser medido. Então, como muito bem perguntou a nossa presidente, vocês tomam cuidado com o que vocês postam, porque vocês são referências, sim. Né? Então, eu tenho muito, principalmente depois que eu me tornei conselheira. Né? Depois que eu me tornei conselheira, a minha vestimenta é diferente, a minha postura é diferente. Né? Eu estava até comentando ainda há pouco que eu não saio de casa sem estar organizada, porque eu encontro pessoas que eu não sei quem são e que sabem quem somos. Sim. Hoje a gente tem print, a gente tem foto, a gente tem vídeo. Né? Então, enquanto referência, você carrega esse peso, você carrega essa responsabilidade. Então, eu me preocupo sim. Né? A gente quer engajamento pensando em promover a nossa categoria. Mas também ela tem outros lados, então isso também é muito perigoso, né? Então eu digo sempre, você quer o sucesso, mas até onde você quer chegar? Você está pronta para abdicar de algumas outras coisas? Né? Você tem uma postura, você tem uma ética para você saber conduzir, porque, por exemplo, eu sempre tomo muito cuidado com a questão de festa, de estar postando.
né, para que não associem com outros fatores. Então, eu estou muito preocupada com a minha imagem, como uma boa taurina que somos, né? Então, a gente também se preocupa muito com esse papel conservador. Afinal de contas, Ana Paula é Ana Paula, a doutora Elinete é a doutora Elinete, né? Então, aonde elas são vistas e como elas são vistas, isso é muito importante. Sim, e são detalhes que influenciam na nossa imagem, né? Eu acho que a Mari falou algo muito importante, que é tentar trazer também para essas pessoas mais jovens uma visão de carreira, no sentido de o que é esse formato de carreira que você está almejando, ele implica. Então, como a Mari falou, ela viaja bastante, então ela tem que conciliar bastante com a questão familiar, pessoal, por causa da gestão de tempo dela. Comigo, eu acabo tendo um outro formato, mas que me tira também justamente essa gestão de tempo em família, tempo pessoal, porque eu estudo muito ainda enquanto eu trabalho, e trabalho muito. Então, essa gestão de tempo entre estudo e profissão, a gente sabe que ela é bem difícil. Então, acaba que hoje, com o doutorado, eu tenho 2 turnos, onde eu tô lá na universidade, com a minha orientadora, atendendo os pacientes, executando a minha pesquisa, atendo o dia inteiro, e só me resta a noite e o final de semana para conseguir sentar, estudar, pensar nos meus pacientes, criar conteúdo para o Instagram. Então, acaba que a maioria dos meus finais de semana eu tento conciliar com a vida social, eu tenho uma vida social bem ativa e eu mostro isso no Instagram, porque eu acho que também a gente não pode romantizar. Perfeito. Eu não vou conseguir dar conta se eu não tiver com a minha família, se eu não tiver com meus amigos, mas eles sabem que muitos finais de semana, o sábado de manhã e de tarde eu ainda tô trabalhando, para mim ainda são horas produtivas. Esse final de semana a gente estava lá na pós da Inspirar, né, com a Mariana, a pós de neuro, que a Mariana é coordenadora. Então, eu tive só o sábado à noite e aí eu dedico aquele tempo para minha família. É por isso que a gente pergunta, porque, por exemplo, a doutora Mariana sabe que eu sempre tive muita resistência a entrar no mundo realmente digital. Só mídia. Entrei faz 1 ano e pouco que eu abri meu Instagram, então as pessoas vinham falar comigo, como assim não tem rede social? Minha família cobrava, amigos cobravam, eu disse, vou. Mas é isso, porque como é que vocês lidam com essa coisa de que, olha, tem que ter conteúdo todo dia, tem que postar, tem que ter like, tem que ter... Isso realmente é essa coisa da rede social que eu acho difícil, né? E é isso. Até onde eu mostro o meu lado pessoal, até onde eu mostro o profissional. Vai criar 2 redes, mas nem pensar, não tenho tempo de gerenciar nenhuma, vou gerenciar Sempre 2. Falo isso, é muito difícil ter 2. Não tem como. Então, que eu acho que aí entra esse papel de vocês. Vocês são hoje profissionais de referência. Então, vocês não deixaram de investir na carreira, se está estudando, se está fazendo um doutorado. A doutora Mariana continua estudando também, né, coordenadora mas vocês têm esse papel ativo e influenciam muita gente que está começando agora. E eu acho que essa é a responsabilidade, é dizer, olha, eu estou aqui, eu estou nesse mundo de brilhantina que é a rede social, mas nem tudo são flores. Eu tenho também que me dedicar, eu tenho que abdicar da minha família, eu tenho que ter tempo de estudar. Então, isso aqui pode correr em paralelo, pode sim, mas a gente tem que ter responsabilidade e usar isso de uma boa forma. Sim. Eu sempre digo que eu me preocupo com as pessoas que saem hoje né, e isso não acontece só na nossa categoria, em várias outras, saem hoje de uma graduação e amanhã você abre a rede social, parece que já é um expert, né? Sim, tem que ter esse cuidado também. Tem que ter esse cuidado também, né? Tem que usar a rede para o bem. E aí, quando a gente fala em usar a rede para o bem, a gente vai para o outro lado de vocês, que também é, assim, muito elogiado, que é a atuação de vocês na área social. A doutora Mariana tem um trabalho social na igreja, a doutora Ana Paula um trabalho muito brilhante também, né, na rede do Amor em Foco. Então, queria que vocês falassem agora um pouquinho disso aí. Então, é mais uma função para vocês, né? É mais uma função. Vocês são fisioterapeutas, são influencers, estudam, dão aula e ainda tem tempo para dedicar para um trabalho social de causa. Então, como é que é isso aí?
Eu acho que tá na nossa essência, né? Se a gente escolheu fisioterapia, terapia ocupacional, reabilitar, trazer movimento, é porque na nossa essência a gente se preocupa com o outro. Então eu acho que são coisas que eu não consigo separar. Eu não posso ser Ana Paula fisioterapeuta se eu não for a Ana Paula que participa, que organiza o Amor em Foco. O Amor em Foco, ele começou, eu ainda estava na graduação, não tinha muita experiência com trabalhos sociais, mas em comum com alguns amigos, a gente não queria que ações acontecessem apenas em datas comemorativas, como às vezes acaba acontecendo. A gente queria conseguir que fosse feito algo contínuo. E aí surgiu a ideia do Amor em Foco, isso é outubro de 2016. Mês que vem estaremos completando 8 anos de atuação no estado do Pará. Legal. E uma vontade que a gente sempre teve foi ir cada vez mais longe. Então, hoje que o grupo ele já é bem mais estruturado, hoje a gente é realmente uma associação, nós temos CNPJ, nós conseguimos trazer cada vez mais empresas também, pessoas que confiam no nosso trabalho, que ajudam, a gente consegue hoje alugar um ônibus, a gente consegue ir para Alça Viária, a gente consegue ir para Mosqueiro, para Outeiro, para várias outras cidades, levando assistência. E aí entra também um pouquinho mais de fisioterapia, porque aí a gente consegue levar um pouco mais de orientação e acesso para pessoas que a gente sabe que não têm acesso, principalmente a uma fisioterapia especializada. Então fala um pouquinho assim, como é que a pessoa que está ali assistindo a gente pode ajudar vocês? Ah, perfeito. Inclusive, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, a gente precisa muito de vocês para a gente conseguir fazer um trabalho bem legal. Vocês podem seguir o Amor em Foco no Instagram, é @amor.emfoco. Você manda um direct pra gente, você recebe um formulário para você se cadastrar. A gente se preocupa muito com a segurança dos nossos voluntários, então a gente tem sempre ali um contato de emergência, se algo acontecer, se a pessoa tiver alguma alergia, se ela precisa tomar alguma medicação, então a gente tem todo esse cuidado. E você é adicionado num grupo do WhatsApp, onde a gente avisa as ações. Então você vai de acordo com a sua disponibilidade. Todos nós somos voluntários, todos trabalhamos, todos estudamos, sabemos da dificuldade de gestão de tempo, então, da feita que você é voluntário, você vai quando você quer e quando você pode. E Ana Paula, como foi estar lá ao lado do Luciano Huck? Ai, essa loucura é verdade, eu fiz. Às vezes eu nem acredito que aconteceu. Eu digo que às vezes a gente se acha tão pequeno que a gente nem às vezes se permite sonhar. O Amor em Foco nunca tinha sonhado com essa oportunidade que foi ir representar o trabalho voluntariado, levar um pouco do Pará para a rede nacional, né? A gente participou do quadro The Wall, do Luciano Huck, e a gente não tinha se inscrito. A gente recebeu uma mensagem da produtora que faz a seleção, falando que a seleção estava aberta e que eles também faziam uma busca ativa e eles orientavam que a gente se inscrevesse, porque eles identificavam no perfil chances de serem escolhidos para participar do programa. Olha só. E a gente ficou assim, gente, é um golpe? Será que é um golpe? Ninguém clica em nenhum link. Meu Deus, é muito bom para ser verdade. E aí, graças a Deus, era verdade. A gente se inscreveu, eles falaram, olha, não é nada prometido, mas a gente recebeu aqui e agora vai começar o processo de seleção. Nossa. Deu tudo certo, fiz uma promessa. Mariana, depois eu vou até pedir ajuda para ela. Vamos junto. Tem que pagar minha promessa mês que Sim. vem no nosso Sírio. E deu tudo muito certo. E nessa época a gente diz assim, as coisas acontecem porque tem que acontecer, né? Assim como a neurologia vai escolhendo a gente, o Amor em Foco foi tendo todas as oportunidades certas naquele momento. E aí a gente foi. A nossa meta era R$100 mil. A ideia do projeto era conseguir instalar um sistema de água potável na Ilha do Combu, especificamente na comunidade Periquitaquara. Nós não conseguimos alcançar a meta. Nós conseguimos 57.600 no programa, o que já foi ótimo, gente, Poxa. porque eu acredito que o Amor em Foco nunca ia receber um pix de doação desse valor, né? Jamais. E a visibilidade para a causa A visibilidade. também. Gente, é muito legal, assim, no dia do programa, a gente tinha 6 mil seguidores, e a gente foi pra 23 mil, em questão de minutos. Que bacana. Então, assim, foi muito importante. Ele me apresentou como fisioterapeuta, foi muito legal.
E agora vou contar um spoiler aqui para vocês do projeto, que ninguém Legal. sabe ainda, a gente ainda não postou. A gente fez a compra de todos os sistemas que a gente Legal. precisava essa semana. Muito bom. Acabou de chegar em Belém, inclusive, eu fui informada que já Que tá lá no legal. aeroporto pra gente buscar. Então, o projeto vai acontecer, Sim. graças às pessoas que ajudaram por fora, já que a gente não conseguiu alcançar o prêmio. E o Amor e Foco tá todo vapor, vocês Sim. duas estão Olha, convidadas. vamos lá. Super convidadas. Vamos lá. Então vocês já sabem, né? Sobrou um tempinho ou sobrou alguma coisa para ajudar, já sabe que o Amor em Foco tem realmente essa finalidade e vai chegar onde precisa. A doutora Mariana, ela tem um outro tipo de trabalho social, que é o trabalho na Isso. igreja, que é o trabalho ajudando essas comunidades que são lá vinculadas às Aos igrejas, nossos aos projetos. Então, isso também demanda tempo, né? Demanda muito tempo, né? É bíblico, né? Segundo Colossenses capítulo 3, versículo 23, ele fala muito que tudo que tu fores fazer, faça com ânimo e com todo o teu coração, mas não faça para o homem, faça para o Senhor. Então, eu costumo sempre dizer em sala de aula para os meus alunos, não adianta a gente ter conhecimento apenas para ganhar dinheiro. O conhecimento, ele nos foi concedido para ajudar ao próximo. Então, enquanto profissional da área da saúde, eu não consigo me ver diferente. Eu atuo em 2 igrejas, né? Eu atuo na equipe de saúde da Basílica e também atuo na capelania militar com o Padre Eloy. E a gente faz ações durante o ano inteiro. A gente não trabalha só no Sírio, né? Porque o povo pensa que só é no Sírio, na verdade não. A gente faz um trabalho um ano inteiro. Então a gente faz assistência, a gente vai às missas, a gente presta serviço à comunidade, a gente arrecada alimentos. Eu já sou conhecida como a mulher da cesta básica, né? E eu acho ótimo esse sinônimo, né? Lá vem a Mariana, lá vem a mulher pedir cesta básica, e eu vou mesmo, né? Então eu acho que é muito ruim, deve ser muito ruim alguém ter uma dor chamada fome. Sim. A fome deve doer muito, né? Então, eu penso que a gente poder ajudar o próximo com o nosso conhecimento, com as nossas ações, elas são muito importantes. Então, tanto lá na Basílica quanto na capelania militar, a gente tem esse trabalho espiritual, mas tem esse trabalho ao próximo. Inclusive, né, doutora, a gente também faz dentro do nosso conselho, a gente se preocupa com as obras sociais. Em todos os eventos que a gente tem da nossa capacitação, a gente sempre solicita que para fazer aquela inscrição, a pessoa tem que doar ou 1 quilo de alimento, ou um kit de higiene pessoal, vamos pedir umas fraldas também. Então, tudo que seja para o próximo, a gente ajuda da forma como a gente pode. Eu digo que é sempre muito emocionante para mim, eu acho que os meus olhos, talvez até a minha fala fica um pouco engatada nesse momento, que é você trabalhar para Deus, trabalhar para Nossa Senhora, que é a minha fé, que é o que me move de fato e é o que me fortalece durante a minha vida. Isso a gente teve esse cuidado, porque a gente sabe que a função finalística do conselho não é capacitar. Mas isso foi uma coisa que a gente defendeu e defende e faz, porque a gente sabe que isso acaba reverberando no bom atendimento da população. E a gente ficou pensando como a gente não vai cobrar isso de forma alguma, mas como que a gente pode usar isso também para uma outra forma. E aí foi quando nós decidimos que nossas inscrições vão ser sempre assim, ou um alimento não perecível, um kit de higiene. A doutora Ana Paula, inclusive, nos ajudou. Nossa última arrecadação foi para uma instituição que ela nos indicou e a gente já fez essa doação. Daqui a uns dias vai estar divulgado, tá bom? Então, é isso, né? Que a gente realmente acredita. Mais uma vez, vocês mostram que é possível ser excelência no atendimento, excelência em qualidade técnica, excelência em mídia e visibilidade, influências do bem para os nossos profissionais e futuros profissionais. É possível ter um trabalho social relevante, é possível, ainda que seja difícil administrar isso na vida da gente, e vocês ainda são um pouquinho mais. Acabaram sendo também investidores, né? Investidoras, porque a doutora Ana Paula acabou de abrir um empreendimento. Sim. E aí pode falar um pouquinho do seu empreendimento. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando também na
na sustentabilidade da nossa categoria. Sim. A doutora Mariana também empreendeu abrindo um consultório. Então, é possível, gente. Se espelhem nessas mulheres desta forma. Vamos falar um pouquinho do seu empreendimento agora? Tá ótimo. Empreender não é fácil, né? Mas quando a gente tem apoio da classe, apoio da nossa família, da nossa rede de apoio, com certeza fica mais leve. Eu abri agora, recentemente, mês passado, o Elo em Saúde, junto com os meus sócios, e ele é um coworking em saúde. Eu percebi que aqui na cidade a gente já tinha alguns consultórios nesse formato, porém todos pensados para médicos e outras categorias profissionais. E aí eu comecei a pensar por que não tem para fisioterapia e terapia ocupacional. E claro que as dimensões da sala, por causa do nosso perfil de atendimento, ele necessita ser diferente. Mas aquilo ali me incomodou e ficou assim, mas a gente deveria ter. Como profissional que trabalha no atendimento domiciliar, e acredito que a Mari também concorda com isso, a gente tem, às vezes, a necessidade de ter um tempinho ali para se organizar num local fixo. O deslocamento, quando a gente faz 100% domiciliar, ele cansa. E eu sei que isso é um relato incomum, que outros profissionais me procuram através das redes sociais para discutir sobre isso. E eu digo, sim, gente, tem dias que eu também fico cansada, tem dias que eu penso que seria melhor para minha saúde mental eu ter ali um momento destinado a um espaço físico e um momento destinado ao domiciliar que eu gosto de realizar. E aí, com essa conversa, esse pensamento, eu vi que era uma necessidade em comum e a gente abriu o Elo em Saúde. E a ideia dele é que ele tem 2 salas com formatos diferentes. As 2 salas atendem fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, mas ele também é multiprofissional. Então, qualquer profissional da área da saúde pode utilizar os espaços do Elo, sendo uma sala com formato de consultório e a outra sala com formato de ginásio. Então, tem uma maca de van que fica melhor para atender crianças, pacientes neurológicos, tem uma esteira pensando no fisioterapeuta também da cardiorrespiratória, que precisa, às vezes, de uma estrutura no domiciliar, onde às vezes não temos. Não é todo paciente domiciliar que tem uma academia no seu prédio. Então, às vezes, a gente precisa, sim, em algum momento do nosso plano terapêutico, de uma estrutura, de um recurso. E aí, o Elo, ele vem com a possibilidade de alavancar a carreira desses profissionais que antes precisavam encaminhar aquele paciente por não ter estrutura. Agora, ele consegue realizar, retornar para o domiciliar, se for o caso, porque quando você aluga, o consultório se transforma em seu. Perfeito. Mas você não tem aquela burocracia e aquela responsabilidade de manter aquele espaço se depois o seu paciente ele altera o perfil dele. Isso. E aí, como foi empreender em um consultório, doutora Mariana? É o que eu sempre digo, né? A doutora Elinete também, a minha amiga em particular, e ela sabe que eu sou a louca dos empreendimentos, né? Como culturalmente o japonês já é conhecido como guardar dinheiro. Eu sempre digo, doutora, estou investindo em outro empreendimento. Então, eu aprendi isso com a minha família, a fazer investimentos imobiliários e o meu consultório é um deles, no qual eu atendo dentro da área da fisioterapia vestibular, atendo pacientes com distúrbios de tontura, desequilíbrios, vertigens, enfim. E também acho muito necessário a gente ter um ponto de referência. Sim. Né? Eu, por exemplo, eu atendia também muito mais a domicílio. Hoje é bem equilibrada essa minha balança. Eu lembro que logo quando eu comecei, inclusive, eu fui vítima de tentativa de sequestro, né? Que a pessoa ligava, queria que eu fosse na residência dela, mas sabe quando você desconfia? E realmente, quando eu pedi para investigar o endereço, ele não existia. Caramba. Então, já foram vários episódios, na verdade. Então, a gente também fica à mercê dessas situações também. Sim. É diferente quando é alguma indicação. Então, eu sempre pergunto, mas foi indicação de alguém? Porque daí você se torna mais seguro, Já né? fica outra dica, viu, gente? Pra Isso quem- é muito importante. importante. Muito importante. Sempre quando alguém me liga, que manda mensagem, diz, né, que quer fazer um atendimento a domicílio, eu sempre pergunto, mas foi indicação de alguém? Porque caso não seja, eu não vou, eu digo, não, mas tem o meu consultório, a minha agenda tá cheia.
Então, a gente também tem essas situações e eu já passei por vários momentos desse. Então, acho também que é importante a gente, além dos atendimentos domiciliares, a gente ter um ponto de referência, até para os outros profissionais que também gostam de indicar a gente. Mariana, aonde é que você atende? Aonde é o seu consultório? Então, também tem essa importância dentro do nosso contexto profissional. Então, gente, a gente está chegando ao final do nosso podcast. A gente podia ficar aqui, eu acho que com 3 ou 4 episódios, só com essas duas maravilhosas, que tem muita história para contar e muita referência. Mais uma vez, agradecer vocês, Mariana Cabuque, Ana Paula Araújo. Vocês mostraram aqui, e é bom que vocês que estão aí vendo a gente se inspirem nisso, que é possível fazer bem o que você faz, é possível ser fisioterapeuta de referência, é possível fazer uma influência digital positiva, é possível fazer um trabalho social de relevância e é possível até investir. Que bacana, né? Perfeito. Realmente é servir de espelho. A fisioterapia tem isso, a fisioterapia pode isso. Depende de quem? Elas mostraram aqui, depende de cada um de vocês. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Mariana. E vamos para outros podcasts. Você tem algum tema que você quer ouvir aqui ou até alguma coisa que vocês queiram perguntar para as duas e que a gente não perguntou aqui, mande para a gente nas nossas redes sociais que a gente vai encaminhar para elas com certeza. Perfeito. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.